E aí pessoal, tudo bom então? Vamos fazer mais uma retomada hoje sobre o kV, ou kilovolt, ou kilovoltagem, tá? Lembra a nossa experiência? Nós utilizamos o material utilizado foi o nosso ilustre fêmur suíno, o nosso chassi 30x40, um negatoscópio para análise da imagem, e um divisor radiográfico que nós não tínhamos, então nós simulamos com as luvas plumbíferas. O procedimento foi o seguinte: radiografia do fêmur suíno. Na verdade, foram 3 exposições do fêmur suíno, variando então, manipulando os valores do kilovolt, do kV. Realizamos essas 3 exposições no mesmo filme radiográfico, e para isso é preciso um divisor radiográfico, que nós não temos, então nós utilizamos as luvas, né? O EPI, luva plumbífero, equipamento de proteção individual, que deve ser fornecido aos acompanhantes daquelas pessoas que realizarão exames sempre que for necessário. Bom, posicionamento: chassi radiográfico sobre a mesa, sobre o chassi o fêmur alinhado ao cabeçote do equipamento. Distância foco-filme, 1 metro. Lembrando que nas novas literaturas, né, a nomenclatura é distância foco-receptor de imagem, né, em virtude da tecnologia digital. Alinhamento: raio central, aquele raio imaginário sempre no centro da estrutura de interesse. No nosso caso, no centro do corpo do fêmur, né? Colimação: a colimação ela é importante, primeiro, para reduzir a dose no paciente, e segundo, para reduzir, não atrapalhar no contraste radiográfico. Então, a colimação ela também influencia no contraste radiográfico. E aí o enquadramento, então nós utilizamos o auxílio do divisor radiográfico, que nós não tínhamos, então nós simulamos com luvas, né? Aqui esse desenho aqui ilustra então essas luvas plumbíferas. A primeira exposição, utilizamos a região central do filme, protegemos as extremidades e utilizamos uma técnica de 70 kV sem MA. A segunda exposição, então, nós realizamos no lado esquerdo do filme radiográfico, protegendo aquela parte que já havia sido irradiada e aquela que ainda não foi. A exposição, então, foi realizada com 45 kV e também sem MA. A terceira exposição, utilizamos o último terço do filme e a técnica foi, então, 100 kV com 100 MA. O resultado: 3 imagens do fêmur suíno, né, no mesmo filme radiográfico. Para todas as 3 imagens, utilizamos o mesmo valor do MA, 100. Porém, para a imagem 1, 70 kV, para a imagem 2, 45 e para a imagem 3, 100. Isso representa uma diferença de menos 25 em relação ao ideal e mais 30 kV também em relação ao ideal. Tá? A que conclusão chegamos? Bom, analisando essas 3 imagens, sempre comparando a ideal, né, com as outras duas, a imagem 2 e a imagem 3. A imagem 1, ela apresenta um baixo contraste. O que é um baixo contraste? Um baixo contraste são muitos tons de cinza, onde você tem os extremos, né, o claro e o escuro, entre eles muitos tons. Essa mudança ela é gradativa, ela acontece aos poucos. Esse é o baixo contraste. Densidade radiográfica ideal. Qual que seria uma densidade radiográfica ideal? Aquela que permite a visualização do detalhe anatômico. Essa é a densidade ideal. Lembrando que baixo contraste e alto contraste não é necessariamente o melhor o baixo ou o melhor o alto. O melhor contraste é aquele necessário para a visualização da estrutura de interesse. No nosso caso, esse contraste é o baixo. A imagem número 2, ela apresenta um alto contraste. O que seria esse alto contraste? Poucos tons entre os extremos, né? O extremamente claro e o extremamente escuro. Então esse é o alto contraste. Esses pequenos tons e uma grande troca, né? Uma troca muito brusca entre as densidades. Baixa densidade radiográfica. Por que a imagem 2 apresenta uma baixa densidade radiográfica? Porque ela tem um tom muito claro predominante. Quando a imagem é muito clara, nós denominamos baixa densidade radiográfica. E a imagem número 3? A imagem número 3 também apresenta um alto contraste, ou seja, ela tem poucos tons entre os extremos de alta densidade e de baixa densidade. Isso gera então um alto
contraste. E alta densidade, por que ela apresenta uma alta densidade radiográfica? Porque o tom que predomina nela é esse tom mais escuro. Imagens radiográficas, pessoal, são resultados da interação da radiação X com a matéria. Para compreender essa interação, a gente então tem que compreender o princípio de fabricação dessa radiação X. Então a gente parte sempre do cabeçote do equipamento, mais precisamente daquela peça que tem lá dentro, que é o tubo de raio-x. O tubo de raio-x, ele transforma a eletricidade em raios X. Então, analisando esse modelo que nós temos aqui, é uma ilustração do tubo de raio-x do equipamento fixo que tem um alvo giratório, lembra? Que o alvo gira, né, para diminuir o aquecimento. Esse tubo de raio-x ele é dividido em dois eletrodos, o eletrodo negativo e o positivo. O negativo nós chamamos de cátodo e o positivo nós chamamos de ânodo. Tensão elétrica, né? Esse equipamento ele funciona com tensão de aproximadamente 45.000 até 150.000 volt, ou 45 kV até 150 kV. Essa faixa de energia é utilizada em praticamente todos os equipamentos de raio-x, à exceção daqueles equipamentos utilizados na indústria. Mas o diagnóstico fica nessa faixa aqui, do 45 e do 150, independente da máquina, se ele é portátil, se ele é fixo, se ele é móvel, se é odontológico. A faixa de kV sempre vai ser essa daqui, tá? Vamos fazer um zoom agora nessa região central aqui, que é responsável pela produção da radiação X. Então aqui nós temos o lado negativo, né? No lado negativo nós temos o copo focalizador, que contém os filamentos. Eu digo filamentos porque os equipamentos fixos eles possuem dois filamentos, né? Aqueles portáteis possuem um só, né? O pequeno e fino, que a gente chama de foco fino, e o grande e grosso, que a gente chama de foco grosso. Do lado positivo nós temos o alvo, aqui ilustrado somente um pedacinho dele, tá? Confeccionado com aquele metal tungstênio, tá? Bom, como é que ele funciona? Quando é percorrido por corrente elétrica, esse filamento, como uma lâmpada incandescente, ele brilha, liberando elétrons, efeito termo-iônico, em função da temperatura, né? Ele começa a esquentar e começa a liberar elétrons. Quando você aciona a diferença de potencial, esses elétrons que têm carga negativa são, então, direcionados ao alvo, com uma grande velocidade. Essa velocidade, então, é a energia de movimento. Essa energia de movimento nós chamamos de energia cinética. Quando esses elétrons encontram o alvo, eles então freiam e executam então a frenagem, chamada também esse princípio de Bremsstrahlung. Quando o elétron freia, essa energia de movimento então se transforma em raios X. Lembrando que quando a gente faz a radiação eletromagnética, ela é gerada em todas as direções, tanto até mesmo para frente e para trás. Mas a gente vai se deter nos estudos naquela radiação que vai em direção ao paciente, que a gente chama de foco efetivo. Tá? Bom, qual a influência do kV, então, na fabricação da radiação X e, consequentemente, na formação da imagem radiográfica? Quando nós selecionamos o nosso experimento 45 kV, por exemplo, nós aceleramos esse elétron com uma determinada velocidade. Quando nós aumentamos essa diferença de potencial para 70 kV, a velocidade do elétron aumentou, ficou maior. Consequentemente, a energia também vai ser maior, vai ter uma energia maior de penetração. Se você aumentar mais ainda, como nós fizemos, até 100 kV, essa velocidade fica maior ainda. Então, se a velocidade é maior, a frenagem vai ser mais brusca e a energia da radiação X vai ser maior ainda. Em suma, então, quando a gente tem 45 kV, é uma velocidade pequena, 70 kV representa uma velocidade média e 100 kV uma alta velocidade para o elétron. Isso vai gerar, então, radiações com diferentes poderes de penetração. A ilustração que a gente usa para isso é o comprimento de onda, lembra? Aquelas radiações que são feitas com grandes diferenças de potencial vão apresentar um comprimento de onda menor, ou seja, elas vão ter um maior poder de penetração na matéria, né? Lembra o que nós observamos, então? Que essa radiação de 45 kV, ela tem um comprimento de onda tão longo que a informação praticamente chega a zero, ou seja, a radiação não consegue atravessar o objeto. Já essa radiação com 100 kV, ela atravessa facilmente, então eu tenho um excesso de informação, né? Enquanto que aquela com 70 kV, a radiação conseguiu atravessar
fornecendo uma imagem ideal, né? E a densidade radiográfica? Aquela falta de informação me gera uma baixa densidade radiográfica e o excesso de informação me gera uma alta densidade radiográfica. Ou seja, aquele KV que é muito fraco, não consegue atravessar o osso, me falta informação, então a imagem fica clara, eu chamo de baixa densidade. E aquela imagem que tem muita informação, eu chamo de uma imagem com alta densidade. Vulgo queimou o filme, né? Lembra? Bom, então, a compreensão é bem direta, né? A conclusão que vocês chegaram, que nós chegamos juntos, é que como a radiação de 45 kV, de baixo kV, não consegue atravessar o osso, eu não tenho imagem. Se eu não tenho imagem, eu preciso que o KV atravesse para que eu comece a ter a imagem radiográfica. Então o KV é um princípio primário para formar o contraste radiográfico. Por se a radiação não consegue atravessar, eu não vou ter uma imagem. Então, dessa forma, eu concluo que o fator primário do contraste radiográfico é o KV. O que eu também observo? Que conforme a quantidade de radiação, a energia da radiação é mais forte, mais informação chega ao filme energética, então o grau de enegrecimento também sofre alteração. Dessa forma, o KV ele é o fator secundário da densidade radiográfica. Um modelo para organizar as ideias a respeito do KV, tá? Então nós temos a imagem radiográfica, ela só existe se você tiver uma técnica de exposição ideal. No nosso caso, nós estamos analisando o KV, que é o quê? Kilovolt, tensão elétrica do aparelho. Ele controla a penetração ou a qualidade da radiação X, através da diferença de potencial. Tensão elétrica, diferença de potencial. Fator primário, então, para o contraste radiográfico. Mas ela também altera o grau de enegrecimento. Então ela é um fator secundário para a densidade radiográfica. Ok, pessoal? Esse é o resuminho do KV. Espero que ajude vocês aí. Até mais!